Consciência limpa e mente tranquila. Tá aí uma coisa que eles não têm e tão longe disso. Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada de Insanidade. O caso de hoje é muito mais pesado do que qualquer outro vídeo daqui do canal, então eu aconselho muito que quem for sensível ao conteúdo simplesmente só sair, porque vai por mim, é muito pesado. Só que para aqueles que gostarem, aproveitem o vídeo e eu espero que gostem, porque é sério, deu muito trabalho. O vídeo provavelmente tá sendo desmonetizado, por obviamente ser muito pesado, e então eu criei um Seja Membro para apoiarem a série Insanidade, pois é uma série onde quase todos os vídeos são desmonetizados e eu não ganho R$1 com o meu trabalho, mas que eu faço por gostar do conteúdo criminal e também por ver tanta gente que também gosta e tá gostando do resultado. Enfim, agora vamos pro vídeo. Diferente de alguns vídeos que o Tchussa contou o caso a partir da visão do criminoso, gente, a história de hoje é a visão da vítima. A Alison Bott é uma garota nascida em 22 de setembro de 1967. E sendo sincero, ela era uma pessoa assim bem normal mesmo, em relação a tipo problema com a família ou histórico de ter feito qualquer coisa. Só que foi anos depois que as coisas começaram a acontecer. Em 1994, em Porto Elizabeth, África do Sul, Alison tinha 27 anos e estava apreciando o fim de tarde na praia com seus amigos. Ela estava em um dia muito feliz, pois a mesma não passava por momentos muito bons na época. E então, Alison, depois de curtir a praia, ela e seus amigos encerraram o dia. Dia na qual Alison descreve como quase perfeito. Porém, era naquela noite onde literalmente tudo ia mudar. E o que estava sendo um dia muito bom, do nada se tornaria um dos maiores pesadelos já vivido por alguém. Alison naquele mesmo dia prometeu deixar sua amiga em casa, pois ela não queria que a amiga fosse embora sozinha à noite porque Alison estava sentindo que algo ruim iria acontecer, e realmente aconteceu. Alison, deixando a amiga em casa, voltou para casa na faixa das 1h da madrugada de um domingo. Quando ela chegou, ela notou que alguém havia pego sua vaga de estacionamento, e então ela precisou descer a rua um pouco para achar uma vaga que fosse boa. A única vaga que ela encontrou foi uma abaixo de uma grande árvore, que cobria todas as luzes da rua. Alison então, como não tinha nenhuma outra opção, ela estacionou lá e começou a remover roupas do banco de trás. Mas o que ela ainda não sabia era que alguém estava vendo Alison nas sombras da árvore. Foi aí que, do nada, a porta do carro de Alison abriu, e um homem entrou no carro com calma e disse para ela não se mover, pois se ela se movesse, ele iria tirar a vida dela sem hesitar. Alison então reparou que esse homem estava com uma faca, e com calma ela trocou de lugar na cadeira de motorista com ele. Esse homem então começou a dirigir e começou a conversar com Alison de uma maneira amigável, e disse que seu nome era Clinton. Ele ainda afirmou que ela poderia ficar calma, que ele não tinha nenhuma intenção de tirar a vida de Alison realmente. Clinton disse que apenas precisava do carro para resolver alguns problemas. O momento foi se passando, eles foram conversando, e ele explicou que precisaria do carro para encontrar alguém, e se Alison se comportasse, Clinton sairia do veículo e ela nunca mais o veria. E então Alison disse tudo bem, pois realmente achava que era isso que ia acontecer. Mas a história tá realmente muito longe de acabar, e na verdade ela só tende a piorar. Durante vários momentos da viagem, Alison pensava na hipótese de pular do carro em movimento. Porém, ela estava paralisada de medo. Ela não conseguia se mover com tamanho medo. E foi aí que Alison então disse a Clinton o seguinte: "Olha, vamos facilitar. Você pode ficar com o carro e eu desço aqui mesmo. Eu te entrego os documentos." E não, o homem não aceitou a proposta e ainda disse que alguém havia roubado sua TV e que deviam dinheiro a ele, mas que ele precisava de um carro de um desconhecido ou uma
uma desconhecida para assim ir cobrar de uma forma discreta. Poucos minutos após esse papo, ele encontrou quem estava procurando. Ele parou o carro e disse para o homem que estava o esperando entrar no carro com Allison. E então, Clinton apresentou Allison como se ela fosse uma amiga. Clinton disse que o nome do homem era Thanos. Allison viu o homem com todos os detalhes e disse que foi a primeira vez na vida que ela viu alguém e sentiu uma energia e a face de alguém que transborda pura maldade. E assim, infelizmente, realmente foi. Os três então seguiram viagem, e Allison disse que em um determinado momento sentiu um grande aperto no coração. Ela olhou ao seu redor e percebeu que estava num lugar completamente deserto e escuro, mas ainda assim ela tinha um mínimo de calma e confiança pela conversa que ela teve com Clinton. Eles pararam o carro na área rural, e quando Allison achava que finalmente seria solta, eles disseram para Allison que iriam ter relações com ela. Mesmo ela gostando ou não, eles iriam fazer. E eles até perguntaram se ela pretendia reagir. Allison, fraca e sem conseguir conter o medo, ela disse que não sabia lutar e que mesmo não querendo, não tinha mais jeito. E assim foi, infelizmente. Após os dois homens terminarem a relação com ela, do nada, um dos homens fez na Allison uma chave de braço. Allison, desesperada, implorou a eles para que eles não tirassem a vida dela. O homem, sem ligar para o que ela estava falando, aumentou a pressão absurdamente, chegando ao ponto de fazer com que Allison desmaiasse. E meus amigos, enquanto Allison estava desmaiada, eles pegaram uma faca e golpearam ela 35 vezes no seu abdômen. No meio desses 35 golpes, Allison do nada retomou a consciência e viu e sentiu aquilo com os olhos abertos até ela desmaiar novamente. Depois disso, eles acreditaram que ela estava sem vida, porém Thanos percebeu uma reação motora de reflexo involuntário do joelho de Allison. E então, Thanos pegou novamente o objeto cortante e começou a rasgar a garganta de Allison. Thanos fez no total mais de 17 rasgos no pescoço de Allison e foi cortando ponto a ponto para assim remover a cabeça dela. Porém, por algum motivo inexplicável, ele não conseguiu terminar o trabalho. Mesmo que faltasse muito pouco para que a cabeça dela ficasse totalmente separada do seu corpo, Thanos não conseguiu terminar. Eles foram embora achando que tinham feito todo o serviço, só que agora é onde começa a reviravolta. De alguma forma inexplicável, Allison ainda estava viva o bastante para ver os dois homens claramente. Ela viu eles entrarem no carro e irem embora, deixando ela numa estrada rural, no meio da escuridão e longe da civilização. E aí você provavelmente vai se perguntar, mas tio Sam, como você sabe de todos esses detalhes? É porque Allison inexplicavelmente sobreviveu. Mesmo depois de todo o feito, Allison simplesmente do nada, ela acorda e começa a rastejar até a estrada principal. E enquanto ela estava lá rastejando, do nada ela começou a sentir algo mole próximo à sua cintura e pernas. E sim, é exatamente o que vocês estão imaginando. Os órgãos de Allison estavam totalmente para fora, e para ela segurar seus órgãos próximo do abdômen, ela usou uma camisa rasgada como se fosse uma sacola para mantê-los os órgãos conectados ao seu corpo. Inexplicavelmente, todos os 35 golpes com a faca, todos erraram todos os pontos vitais de Allison. O nível das feridas causou uma dormência total no corpo dela, e foi isso que impediu Allison de sentir qualquer parte do seu corpo do quadril para cima. O seu canal de respiração, ele foi lacerado, mas um dos buracos do seu pescoço permitiu a circulação de ar. Ela teve uma experiência extracorpórea e se viu de fora do seu corpo e recebeu uma escolha: perder a vida ou correr o risco de tentar voltar para o seu corpo. E de alguma forma inexplicável, Allison retomou a consciência e conseguiu se levantar e inexplicavelmente saiu andando pela estrada. Porém, durante essa caminhada meio se arrastando, enquanto ela segurava seus órgãos, os rasgos do seu pescoço soltaram e, meus amigos, a cabeça dela se soltou também, ficando apenas por um fio da lateral, que fez assim com que a cabeça ficasse conectada ao seu corpo. E para manter a cabeça sem se separar de vez do corpo, ela usou uma mão para sustentar a camisa
presa com seus órgãos e a outra a sua própria cabeça. E foi depois de muito tempo, finalmente um carro se passou, só que ao ver a mulher com a cabeça pendurada e os órgãos para fora, o carro simplesmente só acelerou e deixou ela lá por mais um tempo. Pouco tempo depois, outro carro passou e finalmente ele parou para Allison. A pessoa saiu do carro pois não estava conseguindo ver claramente a mulher de dentro do carro em si, e ao vê-la de perto, o motorista começou a vomitar e disse em um dos seus relatos o seguinte: quando vi a Allison, sua cabeça estava caída para o lado esquerdo e se podia ver de dentro do pescoço. Seus órgãos estavam fazendo um barulho e seus olhos estavam quase cinzas. Esse mesmo motorista chamou a ambulância, pois era da região e sabia que tinha um hospital a uns 25 minutos de lá, e somente depois de 1 hora, Allison finalmente foi levada ao hospital. E é agora onde a segunda parte da reviravolta realmente começa. Ao chegar no hospital e verem como que a Allison tava, algumas enfermeiras até desmaiaram, mano. Médicos passaram mal. Imagina só médico passando mal sendo que eles vendem tudo. A situação foi tão horrível que eles precisaram acionar toda a equipe médica do hospital só pra atender a Allison. E meus amigos, mano, tempos se passaram e a Allison ainda tava em processo de pós-operatório de reconstrução do corpo. A polícia levou um livro com ex-criminosos da cidade e sim, ela identificou Thanos e Clinton, que na verdade se chamava Franz. E os homens, mano, eram 2 aproveitadores de mulheres e até adoradores lá do ser ruim. Pra polícia encontrar os criminosos não foi algo difícil, na verdade foi bem facinho. Porém, Allison, totalmente traumatizada, teve que fazer ainda o processo de identificação. Na época, na África do Sul, era necessário a vítima tocar no ombro do criminoso pra tirarem uma foto. Só que os detetives e investigadores se negaram a isso. Negaram totalmente que a Allison teria que fazer isso, porque ela tava realmente muito traumatizada. Ela realmente não conseguia se imaginar vendo os criminosos. E assim, ela fez o reconhecimento através de um vidro, como é feito também hoje em dia. E dito e feito, realmente eram os 2 monstros de fato. No julgamento, o próprio juiz nem pensou muito sobre o caso, e assim que o julgamento começou, o juiz já os declarou como culpado, e eles foram condenados, cara, à prisão perpétua. Ambos disseram que estavam possuídos, porém isso aí teve muita controvérsia, tanto que um padre até falou que isso era mentira. E assim, até hoje esses homens estão presos, e na realidade parece que todo mundo tá esperando a hora deles partirem dessa pra uma pior. Com o tempo, Allison recebeu alta, e sua costura do pescoço finalmente sarou, e de alguma maneira inexplicável, seu corpo estava funcionando perfeitamente. Contudo, seu útero estava totalmente destruído, e ela provavelmente nunca teria filhos, pelo menos foi o que os médicos falaram. Só que os médicos erraram, e hoje Allison tem 2 filhos, e a mesma virou porta-voz, escritora e discursista sobre força e sobrevivência. Além, claro, dos inúmeros prêmios que ela ganhou, ela também fez um livro chamado I Have Life, onde relata detalhadamente tudo o que aconteceu. E também, a mesma fez um filme documentário chamado Allison, onde é assistindo o filme que vai te dar calafrios de verdade. Só pra vocês terem ideia, depois que o documentário saiu, Franz, um desses monstros que atacou ela, disse que se ele não tivesse atacado Allison, ela nunca estaria famosa. E por esse motivo, Allison precisava fazer uma carta pedindo desculpas a ele e ele receber em dinheiro pelo nome dele aparecer no documentário. O que eu nem preciso dizer que, além de bizarro, obviamente não aconteceu. Hoje Allison está bem e, como eu disse, ela virou porta-voz, escritora e discursista sobre força e sobrevivência. A mesma depois de toda essa atrocidade, hoje ela vive finalmente bem. E por fim, é essa a história de Allison Bota, uma sobrevivente inexplicável. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam e eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Uma série original onde você entra de boa sem entender nada e sai entendendo um pouco sobre algum caso insano.